Em instantes, o comentário final de Ricardo Espinosa. Um italiano para dirigir a seleção brasileira de futebol. Por quê? Ô meu filho, talvez eu esteja sendo crica demais. Talvez eu esteja até enchendo a sua paciência. Mas eu quero fazer uma pergunta. E atenção, se você é contrário, eu respeito o seu modo de pensar. Mas a pergunta que eu quero fazer tem razão de ser. A pergunta é esta. Já que o seu Ancelotti é um dos melhores, se não o melhor técnico de futebol do mundo, por que ele não foi chamado para dirigir a seleção do país dele? A seleção da Itália. Por quê? Você tem ideia? Outra coisa. Você está sabendo por quanto que ele foi contratado? Menino do céu! É um rio de dinheiro. Atenção que eu vou repetir para você. Primeiro que ele só vai chegar para ser treinador da nossa seleção no fim de maio. Atenção que agora você vai ficar sabendo quanto é que ele vai ganhar. Coisa de louco. Coisa de louco. O Estado de São Paulo, o jornal da capital paulista, diz que o tal do Ancelotti aceitou a oferta para deixar o Real Madrid e vai receber da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, um salário de, presta atenção, 5 milhões de reais por mês. E eu não tive tempo de fazer um cálculo aqui, mas se eu tivesse tido tempo, eu ia dividir para você saber. 5 milhões de reais dividido por 30 dias, quanto é que ele vai receber por dia? E dividindo o dia por 24 horas, quanto é que ele vai receber por hora? E tem mais, né? Se a seleção brasileira de futebol for campeã, aí a coisa muda de figura. Aí ele vai receber um bônus de 5 milhões de euros. Porque como ele é italiano, lá o dinheiro é euro. Aí a gratificação será de 5 milhões de euros. Menina, eu quero fazer uma outra pergunta, não para você, mas para alguém que saiba me responder. Onde é que a CBF arranja tanto dinheiro, hein? Outra coisa. Você já está sabendo que dentro da seleção brasileira de futebol tem uma panelinha de jogadores? Ah, tem! E uma das panelinhas é comandada, sabe por quem? Agora você vai ficar bravo mais ainda comigo. Pelo Neymar. Esse que eu falei agora, o Neymar, é o chefe de uma das panelinhas que tem dentro da CBF. Agora, sinceramente, pare para pensar. Se o Ancelotti é tão bom assim, por que a seleção italiana de futebol não tem ele como técnico da sua seleção? Por que o italiano não está lá? Vai querer me dizer que a Itália agora vai contratar um técnico? Só falta a Itália contratar um técnico brasileiro, né? Que é para contrapor. Você não acha? Meu Deus do céu. Mais de uma panelinha. E tanto dinheiro assim. 5 milhões de reais por mês. Se você tiver pachorra e tiver tempo, divide aí. Divide 5 milhões por 30 para ver quanto é que ele vai ganhar por dia. Pega depois o que você tiver e divide por 24 para saber quanto é que ele vai ganhar por hora. Coisa de louco. Mas o pior de tudo, nada contra o povo italiano.
Nada contra a pizza, nem contra a polenta. Nada contra. Mas por que um técnico italiano para dirigir a seleção brasileira de futebol? Quem já teve um Tele Santana? Né? Quem já teve um Zagallo? Quem já teve um Vicente Fiola? É que naquele tempo, no tempo dos três, não tinha panelinha. Talvez seja por isso. É que agora tem panelinha. Você não sabia, não? Eu não te contei, não? Ah, vá! Me desculpe, hein? Se você é contra o que eu disse, eu aceito. Eu sei respeitar opinião contrária. Apenas peço. Respeite a minha. Eu sou contra um técnico italiano para dirigir a seleção brasileira de futebol. Sou contra e não abro. Londrina, hoje, mais do que ontem, eu quero que você seja muito feliz. Ricardo Espinosa,